aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma imersão profunda? Bora! Pá, pronto para mergulhar de cabeça. Hoje a gente vai pedalar por um tema bem legal e importante, a bicicleta e a relação dela com a infância e com a criação de cidades mais humanizadas, digamos assim. Uhum. A gente vai explorar como a magrela, dessa companheira de duas rodas, pode ter um impacto enorme na vida das crianças, principalmente em cidades que, muitas vezes não são planejadas pensando nos pequenos. É verdade. Então, preparado para desvendar os benefícios da bike e como ela pode transformar a experiência da infância. Com certeza. A bicicleta é uma ferramenta poderosa para o que a gente chama de desemparedamento das crianças. Desemparedamento, interessante. Tipo, se a gente parar para pensar, as cidades de hoje muitas vezes acabam limitando a vivência da molecada. A falta de segurança nas ruas, o excesso de carros, a escassez de áreas verdes, tudo isso contribui para uma infância mais confinada, com menos contato com a natureza. E aí, a bicicleta surge como uma forma de romper essas barreiras e permitir que as crianças explorem o mundo ao redor delas com mais liberdade. Faz muito sentido. E que tipo de habilidades as crianças desenvolvem ao usar a bicicleta? Olha, só de aprender a pedalar, elas já estão desenvolvendo uma habilidade fundamental. A capacidade de usar o próprio corpo para se locomover de forma autônoma. É verdade. Parece simples, mas é um passo enorme no desenvolvimento da independência infantil, sabe? Sim. E junto com essa autonomia motora, vem algo igualmente importante, a consciência das próprias limitações. Interessante. Ao andar de bicicleta, a criança começa a perceber até onde ela consegue ir, quais desafios ela pode superar com segurança. Entendi. E nesse processo de aprendizado, é natural que rolem alguns tombos, né? A criança vai cair, vai ter que levantar e tentar de novo. E essa experiência, por mais simples que pareça, traz uma terceira habilidade super valiosa, a autoconfiança e a liberdade. É tipo, cair faz parte do processo de aprender a andar de bicicleta. Yeah. Legal. Aí, essa perspectiva sobre a segurança é bem interessante, porque a gente geralmente pensa em proteger as crianças de qualquer perigo, né? Sim, a gente quer evitar qualquer risco. Mas pensando bem, talvez uma criança segura seja aquela que aprende a lidar com o imprevisto, a avaliar os riscos, a conhecer os próprios limites. Acho que a gente pode dizer que a segurança se constrói a partir da competência, da capacidade de lidar com as incertezas. E a bicicleta meio que oferece essa oportunidade, né? Sim, ela proporciona um equilíbrio entre o desafio e a diversão, sabe? A criança experimenta a liberdade, mas também aprende a ter cuidado. E ela aprende na prática, né? Totalmente. E o mais legal é que essa mistura de risco e prazer funciona como um incentivo para a criança. É algo natural, sabe? Elas se sentem atraídas a testar seus limites, a descobrir como reagir a situações inesperadas. É tipo um desafio que elas querem vencer, né? Exatamente. E essa é uma forma muito eficaz de desenvolver a autonomia, capacidade de avaliar riscos, que são habilidades essenciais para a vida toda. Com certeza. E falando em segurança, existem iniciativas e políticas públicas que buscam garantir que as crianças possam pedalar com segurança na cidade, né? Sim, felizmente a gente já vê algumas ações nesse sentido. Que legal. Quais, por exemplo? Um exemplo bem bacana são as rotas seguras para a escola, um projeto que surgiu lá na Dinamarca nos anos 70. Interessante. A ideia era justamente tornar o caminho para a escola mais seguro para as crianças que vão a pé ou de bike. E deu certo. De tão certo que hoje várias cidades do mundo se inspiram nesse modelo. Que bacana. E aqui no Brasil, tem alguma iniciativa parecida? Tem sim. Aqui a gente tem o Projeto Bicicleta na Escola, em Florianópolis. Legal, conta mais sobre ele. Então, desde 2013, esse projeto ajuda crianças da rede municipal a aprenderem a pedalar com segurança, a se virarem no trânsito. E os resultados são bem positivos. Aumento da atividade física, mais consciência sobre a mobilidade urbana e até um incentivo maior para o uso da bicicleta por parte dos adultos. Olha, que legal isso. As crianças aprendendo e os adultos se inspirando. Uma coisa puxa a outra. E, além desse projeto, que outras medidas as cidades podem adotar para garantir a segurança dos pequenos ciclistas? Muitos planos de mobilidade urbana já incluem a criação de áreas com velocidade reduzida, geralmente 30 km. Isso é importante, né? Reduzir a velocidade dos carros. Sim, essa medida, por mais simples que pareça, faz uma grande diferença na segurança, principalmente quando a criança está acompanhada por um adulto. E tem também programas como o Ruas Abertas, que rola na Avenida Paulista, em São Paulo. Sim, já ouvi falar. Eles fecham a avenida para carros e abrem espaço para lazer, cultura, atividades para a criançada. Tipo, a rua vira um parque gigante. Exato. Isso serve de exemplo para outras cidades, mostrando que dá para ter espaços públicos mais democráticos, sabe?
que a cidade pode ser um lugar de convivência, não só de trânsito. E a legislação brasileira, como que ela trata a questão da segurança de crianças que andam de bicicleta? Bom, o Código de Trânsito Brasileiro já incentiva o uso de equipamentos de segurança, como campanha e sinalização noturna, por exemplo. Uhum. E, apesar de não serem obrigatórios em vias urbanas, o acompanhamento de um adulto e o uso de capacete são altamente recomendados para garantir a segurança da molecada. Sim, o capacete é fundamental, né? Sempre. E para quem transporta crianças na bike, o código também fala sobre o uso de cadeirinhas, bike trailers ou bicicletas tandem, aquelas que têm 2 lugares. Ah, tá, tipo uma bike para adulto e criança pedalarem juntos. É isso aí. E falando em segurança e conforto, vale a pena conhecer o projeto Silvia e Nina. Severinina. Eles dão dicas e recomendações super úteis sobre acessórios para crianças de diferentes idades. Que legal. Tipo, Tem dicas de cadeirinhas, sinalizadores, capas de chuva, tudo para garantir uma pedalada mais segura e confortável para os pequenos. muito bom, uma iniciativa bem bacana. É super útil para quem quer incentivar o uso da bike com segurança. E você falou sobre a importância da bicicleta para a autonomia das crianças, para a segurança delas. Mas será que a gente pode dizer que a bike também contribui para a formação de cidadãos mais conscientes? Olha, eu acredito que sim. Por quê? Porque a criança que cresce pedalando, se locomovendo pela cidade de forma mais sustentável, tende a levar essa consciência para a vida adulta. É tipo, ela já cresce entendendo a importância de buscar alternativas ao carro, de se movimentar de forma mais consciente. E de ter mais respeito pelo espaço público, pelos pedestres, pelos outros ciclistas. Exatamente. E isso é fundamental para a gente construir uma matriz de mobilidade urbana mais equilibrada, mais sustentável, pensando no futuro das nossas cidades. Com certeza. E para a gente ter uma ideia de como essa preocupação com a segurança das crianças e o incentivo ao uso da bicicleta já estão dando resultados em outros países, vamos dar uma olhada em algumas experiências internacionais. Bora lá? Tem muito exemplo legal para a gente se inspirar. Um caso clássico é o que aconteceu lá na Holanda, no bairro de Pitchep, em Amsterdã. Sim. Um exemplo emblemático. Lá nos anos 60, as próprias crianças se mobilizaram pedindo mais segurança para poderem pedalar nas ruas. Elas queriam poder brincar e se locomover com segurança. E o que aconteceu? Aconteceu que a voz delas foi ouvida. Que legal. A mobilização das crianças gerou uma pressão social que acabou convencendo os políticos a darem mais atenção para a segurança no trânsito. E hoje em dia, como é esse bairro? Hoje, o de Pitchep é um modelo de urbanismo voltado para pedestres e ciclistas. Olha só que transformação. Isso mostra a força da sociedade civil, principalmente quando a gente está falando da segurança dos mais jovens. Verdade. E a Alemanha também tem feito um trabalho bem interessante, né? Sim, a Alemanha é referência em políticas de mobilidade urbana. Eles têm um programa chamado Fahrradfreundlich, que significa amigável à bicicleta. Isso mesmo. E o que esse programa faz? Ele incentiva as cidades alemãs a adotarem medidas para estimular o uso da bicicleta. Interessante. Tipo, investir em infraestrutura cicloviária, criar campanha de conscientização, essas coisas. E desde 2015, eles têm uma campanha focada na segurança, tanto em horas de tráfego intenso, quanto em espaços dedicados às crianças. Legal. E além disso, tem alguma outra iniciativa legal rolando por lá? Tem sim. Em cidades como Münster e Freiburg, eles incentivam as crianças a fazerem treinamento para aprender a pedalar na cidade de forma independente. Nossa, que bacana. É tipo um curso prático, sabe? E eles até criam percursos específicos para a molecada colocar em prática o que aprendeu. É tipo um circuito para elas treinarem. Isso. É uma forma bem legal de desenvolver a confiança e as habilidades dos pequenos ciclistas. Muito bom, adorei saber disso. Então, para a gente amarrar tudo que a gente conversou hoje, a bicicleta é muito mais do que um brinquedo, né? Com certeza. Ela é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento infantil, estimula a autonomia, a autoconfiança, a capacidade de lidar com desafios. E ainda contribui para a formação de cidadãos mais conscientes, preocupados com a sustentabilidade, com o futuro das cidades. Exatamente. E é por isso que é tão importante criarmos cidades mais acolhedoras, mais seguras para as crianças poderem explorar o mundo ao seu redor de forma ativa e independente. Sem dúvida. A gente viu vários exemplos de políticas e iniciativas que estão transformando as cidades em espaços mais amigáveis para os pequenos ciclistas. E para a gente encerrar essa imersão de hoje, fica o convite para você que está nos ouvindo. Como será que essas ideias poderiam ser aplicadas na sua comunidade? Pensem aí, o que a gente pode fazer para ter cidades mais acolhedoras para as crianças? O que a gente pode fazer para garantir que elas possam pedalar com segurança e liberdade?
Que tal imaginarmos um futuro onde pedalar seja uma parte natural e segura da infância em todas as cidades? Uma ótima semana para você e até a próxima.